Obrigado. Boa noite. Oi? Tá alto. Muito bem. Vim falar de Laravel e front-end porque eu não consigo largar esse tema front-end. Então, vamos lá. Nós podemos desenvolver uma aplicação tradicional, onde cada item navegado, nova URL, vai carregar. Então, você está lidando só com HTML, CSS e JavaScript. E isso é atendido no front-end do Laravel pelo Blade Template System. Ou então você tem uma aplicação mais moderna, não precisa ser necessariamente uma SPA, mas com componentes compilados, tal, e aí você usa o Webpack com a configuração simplificada, que é o Laravel Mix. E aí eu vou falar sobre os dois. Muito bem. Blade Template System, quem usou o Laravel já utilizou o Blade, porque não tem como você dissociar uma coisa da outra. Lógico, tem, se você está construindo uma API. Então, a primeira vantagem de se utilizar um sistema de templates é que você consegue escrever uma quantidade menor de código, diminuindo a superfície para aparecer bugs. Então, você normalmente cria um layout, é o que você vê no quadro do lado esquerdo, e aí você mescla esse layout com uma view. No quadro do lado direito, a primeira linha estende o layout, e quando você chama a view, na verdade, o que o Laravel vai exibir é o layout com as informações da view mesclada no layout. Tá? Então, o que está destacado em verde é o que vem da view para o layout ali no title. O amarelo, aquele item, será adicionado ao item que está na section sidebar aqui no layout. E o quadro branco vai trazer o conteúdo para substituir esse yield content aqui. Tá? Muito simples. Outra funcionalidade bastante interessante, que é relativamente nova, é a possibilidade de se criar componentes. Então, no primeiro quadro, nós temos a declaração do componente e, no quadro de baixo, a utilização do componente numa view ou num layout. O que acontece? Quando você declara @component e passa o nome dele, aquele conteúdo será mesclado com o conteúdo, que, quando eu digo conteúdo, eu estou me referindo ao conteúdo mais o HTML, ele será trazido, mesclado junto com aquele div class alert, e aí o resultado dos dois será exibido onde quer que você o coloque. Não entendi. Não. É pelo nome do arquivo. Tá? Legal. Interpolação. É basicamente como você passa os dados, de onde quer que ele venha, de um banco de dados ou de um serviço externo. Nesse caso, nós temos o arquivo de rotas. Nós temos uma única rota chamada greeting, que retorna uma view chamada welcome. A definição de welcome está no segundo quadro. E aí, para a view, é passado um array com uma única chave, name, e o valor, Samantha. E aí, a chave do array vira a variável ali embaixo. Tudo muito simples. Acho que é a primeira coisa que todo mundo aprendeu quando começou a usar Laravel. E isso daí eu estou passando só para, digamos, uma menção honrosa, porque muita gente esquece que o Blade Template também faz parte do front-end. Condicionais. Então, se um valor for alguma coisa, faça alguma coisa, caso contrário, e assim por diante. Nós temos unless, nós temos iset, ou seja, o Blade Template ele é bastante poderoso, tem bastante recurso. Quais as vantagens? As views, layouts, components, o que for, eles são cacheáveis. O que significa? Quando você tem um template no Blade com isso daqui, ele não é o arquivo final que vai para o browser. Ele é compilado pelo Laravel, e esse resultado da compilação é um novo arquivo que fica na pasta storage, framework, e aí ele é cacheado. Significa que, numa segunda visita à mesma URL, se não existe diferença entre o compilado e o arquivo fonte, que é o seu .blade.php, o Laravel ele vai servir o que está no cache. Tá? E isso tira o overhead da aplicação. Beleza. Don't repeat yourself, item 2. Significa que quando você monta um layout, você não está repetindo o código. Então, se você faz uma alteração no layout posteriormente, essa alteração ela é replicada para todas as views que estenderam aquele layout. Número 3. Os Blade Templates estão disponíveis por padrão e com 0 configuração. Ou seja, criou um novo projeto, já está lá. Você já pode usar. E são fáceis de aprender. Como tudo no Laravel, a utilização é extremamente simples, a documentação é abundante, tem bastante exemplo de uso, então é isso. Muito bem, mas eles têm uma limitação. Apesar de todo o poder que vem com o Blade Template, uma vez que
o conteúdo mais o HTML ele é renderizado no browser, o Blade ele perde total controle sobre aquilo ali. Significa o quê? Que vai bagunçar? Não. Significa que, por exemplo, se o usuário der um clique no botão, você não tem como utilizar um loop do Blade, um for, ou um if, nada disso. Por quê? Esse é o domínio do JavaScript. Então, qualquer interação depois que foi carregado tem que ser por JavaScript. E aí nós entramos no front-end moderno. Tá? Até alguns anos atrás, era só você colocar umas 2, 3, 10, 15 tag script no seu HTML, enchia plugin de jQuery e estava resolvido. Hoje em dia o buraco é mais embaixo, a coisa é muito mais complexa. Então essas são algumas das atividades que alguém que desenvolve front-end hoje em dia tem que fazer. Concatenar arquivos, pré-processar JavaScript para escrever ES 2015 e poder ter um JavaScript seguro, ou então usar Less ou Sass para CSS, copiar assets, por exemplo, imagens e fontes, minificar para mandar para produção e gerar sitemaps. Tudo isso você tem que se preocupar. E, normalmente, isso é feito com o Webpack. Por que normalmente? Existem alternativas, inclusive alternativas mais modernas, mais fáceis de usar, mais rápidas, mas o Webpack é, neste momento da história, a solução de fato, é o que a maioria das pessoas utiliza. E o Webpack ele tem uma pequena desvantagem, não é desvantagem, uma dificuldade, pelo menos até a versão anterior a esta última. A última, acho que é a 5 anterior a 4. Até a versão 4, o problema era esse aqui. Ó. A configuração do Webpack era um saco de fazer. Tá? Nem tente fazer sentido desse código que está aí. Ele não tem nada a ver com Laravel, foi uma configuração de Webpack que eu peguei no Google, e só eu coloquei aquele minimap lá no lado direito, é o mesmo arquivo, só para vocês verem que uma configuração simples ela pode virar um monstrinho. Tá? Então, isso acabava sendo uma barreira, principalmente para o pessoal que vem de back-end, está usando Laravel, precisa desenvolver uma solução completa, não tem um front-ender à disposição, e o cara precisa pôr a mão na massa, aí se depara com isso e fala, meu Deus, para onde eu vou? Então, apareceu o Laravel Mix, que foi criado pelo Jeffrey Way, que é o criador e mantenedor do Laracasts, e aí foi integrado no Laravel. Toda aquela configuração, ela vive no pacote Laravel Mix. Você não precisa configurar nada. E aí você passa a tratar os itens de front-end do jeito Laravel, de uma forma declarativa. Você diz o que você quer fazer, você não está preocupado em como aquilo será feito. Então, por exemplo, esse arquivo webpack.mix.js, ele vive na raiz de um projeto Laravel e ele é criado por padrão. Você criou um projeto Laravel com o Laravel New alguma coisa, esse arquivo pode ter certeza que vai estar lá. Na primeira linha, só faz o import da biblioteca, mais para o final eu vou dizer como que é feita essa instalação, é algo realmente simples, muito bobo. Aí eu criei ali uma constante scripts, isso aqui é JavaScript. Tá? É um array só com 2 paths para 2 arquivos. Aqui eu estou fazendo uma concatenação simples, não tem nada mais envolvido. O mix começa a funcionar a partir daqui. Mix.scripts, eu passo o array com a lista de arquivos e ele vai concatenar num único arquivo que ele vai salvar em public.js scripts.js, já numa pasta acessível para a web e possível de colocar nas nossas, no nosso Blade template. Tá? Mesma coisa com style sheets aqui, ou seja, o mix ele já está pronto para usar, você não precisa configurar nada. Outra coisa, uma ação comum, compilar aplicações Vue.js ou React. Então, quando você usa o mix.js, não mix scripts. Scripts faz concatenação simples. Mix.js, ele pega um arquivo de entrada, lê todas as dependências a partir dele de forma recursiva, e aí ele vai gerar um arquivo final naquela pasta public.js, mas antes ele vai passar pelo Babel, permitindo que você utilize sintaxe ES 2015, gerando o ES5 depois. Você pode usar import e export à vontade, que é o ES 2015 modules. Ele compila .view files, que são os single file components, e ele faz minificação para produção. Tudo isso com essa única linha aqui, com zero de configuração, porque a configuração já foi toda feita ali no backstage. Ou então, se você é do mundo React, tem mix.react, que chega no mesmo resultado por um caminho diferente, mas da mesma forma, sem qualquer configuração. Transformar Less ou Sass em CSS, também super simples. Você pode, inclusive, chamar várias vezes o mesmo método, passando diversos arquivos fonte, e ele vai gerar arquivos CSS diferentes na mesma pasta. Todos eles salvam na pasta public, que é
a pasta onde você vai ler os arquivos para colocar nas suas views. Por fim, cache busting e source maps. O que é o cache busting? Quando você cria uma nova versão do seu arquivo de JavaScript e você coloca em produção, as chances do seu cliente ou o seu chefe, na pior das hipóteses, não ver o resultado do que você fez é muito grande. Porque se o arquivo de JavaScript ele tem o mesmo nome, a tendência do browser puxar o que está no cache e não a versão mais fresca que você pôs no servidor é muito grande. Então, o que esse .version faz? Ele faz o append de um hash no nome do arquivo. E a cada vez que você salva, ele põe um novo hash. Isso garante que o browser ele vai sempre buscar a última versão. O arquivo de JavaScript ou CSS ele será colocado no cache. Mas quando você publicar uma nova versão, ele sempre vai buscar a mais recente. E tudo isso é feito só com a execução desse método. E source map é para gerar aqueles arquivos grandões que permitem ler um arquivo minificado depois, geralmente utilizado para debug. Muito bem. Por fim, copiar arquivos e diretórios. Muito simples. Muitas vezes, você precisa copiar um CSS que está na pasta Node Modules, para você poder fazer alguma modificação ou atender alguma coisa. Simples. Você passa o caminho, sempre relativo à raiz do seu projeto, ou você pode copiar um diretório completo. Tudo isso de forma automática. Como automática? Veja, quando você cria um novo projeto com o Laravel, ele te dá o package.json, que é o arquivo onde se ficam listadas as dependências do seu front-end. São as bibliotecas de JavaScript que vivem na pasta Node Modules. Então, ele vem com alguns scripts para te ajudar durante o desenvolvimento e algumas poucas dependências, sendo que o Laravel Mix é uma delas. Tá? Então, simples, pré-requisito. Não se desenvolve front-end hoje em dia sem Node.js e NPM, ou Yarn. Yarn é um outro gerenciador de pacotes. Instalação. Com o terminal, navega até a pasta raiz do projeto, roda npm install, ele vai ler aquele arquivo e vai fazer a instalação de tudo que você precisa. Acabou. Na hora de você executar npm run dev, ele vai ficar escutando por alterações nos arquivos do seu projeto. Toda vez que fizer uma alteração, ele vai rodar de novo e ele vai fazer todas as ações que você colocou no Webpack Mix. Conclusão. Muita gente pensa que o Laravel ele é uma ferramenta server-side. PHP, tal, né, um framework server-side. Não é. O Laravel ele é uma excelente ferramenta para desenvolver aplicações web. Tá? Aplicações robustas, onde o desenvolvedor tem uma grande alegria desenvolvendo. E ele cuida muito bem da parte de front-end. Eu utilizo isso tudo que eu mostrei para vocês já há muito tempo, mas essa parte do mix aí é pelo menos uns 6 meses. E está em produção, funcionando muito bem. E eu me sinto totalmente coberto por isso, nunca me deu problema. Então é isso. Muito obrigado.